Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso núcleo celular. A gente trabalhou um pouquinho sobre a célula animal, sobre a célula vegetal, e hoje a gente vai compreender, então, a importância do núcleo da nossa célula, tá? Então, vamos lá. O núcleo é uma organela presente apenas nos organismos eucariontes, né? E é responsável por comandar e coordenar todas as funções celulares. Então, lembram das procariontes e eucariontes? Então, o núcleo está presente apenas nas eucariontes e ela tem como principal função manter, então, o material genético protegido ali dentro, né? O material genético que é responsável, então, pelas informações genéticas dos organismos vivos, certo? Então, o que mais que nós temos no núcleo? Carioteca, ou membrana nuclear, né? O núcleo, ele é delimitado pela membrana nuclear, olha essa membraninha aqui, que também é chamada de carioteca, por duas membranas lipoproteicas que separam o material nuclear do citoplasma e apresentam poros. Então, olha só que ela tem uns poros aqui, né? Esses poros, eles são responsáveis pelo controle de trocas de substâncias entre o citoplasma e o núcleo, tá? A membrana externa, ela é voltada para o citoplasma, então ela comunica-se com o retículo aqui, ó, com o retículo endoplasmático granuloso. Então o núcleo, ele é aderido aqui ao retículo endoplasmático e ele faz essa comunicação aqui com ele para fazer as funções necessárias aí para a nossa célula, tá? Então temos também o nucleoplasma, que é o conteúdo que tem aqui dentro do nosso núcleo, tá? Então, ele é constituído por diversas substâncias dissolvidas em água, tais como enzimas, moléculas energéticas de ATP, íons, vitaminas, entre outras. Nele encontramos duas moléculas de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que é compostos por inúmeros nucleotídeos. Então, qual que é a composição do DNA e do RNA? Nucleotídeos. Então, uma fita de DNA, uma fita de RNA é composto por muitos nucleotídeos, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é o DNA, né? Então, o DNA, também conhecido, né? A sigla dele é DNA, mas o nome dele é ácido desoxirribonucleico, tá? Ácido desoxirribonucleico. Ele está associado a proteínas no núcleo e pode se apresentar como filamentos longos, olha aqui, na fase chamada de cromatina, ou condensado, formando uma estrutura chamada cromossomo. Os cromossomos são formados quando a célula entra em divisão celular. Então, vocês já ouviram falar também nos cromossomos, né? Que é onde ficam armazenadas ali as características que são passadas de geração em geração para os organismos. Então, o que acontece? O DNA, quando ele sofre a condensação, quando ele sofre, então, inicia o processo de divisão celular, então, ele se transforma, então, em um cromossomo, que é onde ficam, então, as características do organismo aqui, tá? Então, ele se transforma em outro filamento. Então, ele pode se apresentar como filamentos longos, que é na fase chamada de cromatina, ou ele pode ser encontrado condensado, quando ele forma, então, a estrutura aqui do cromossomo, tá? Então, o DNA, ela é a molécula que carrega as informações genéticas, né? Essas informações, elas estão contidas nos genes, que quando ativados originam uma molécula de RNA, o ácido ribonucleico. Então, os genes, eles são responsáveis pelo controle de todas as atividades celulares e pela determinação das características hereditárias. Então, os genes, eles ficam ali dentro dos cromossomos, tá? O RNA é uma molécula responsável pela síntese de proteínas das células do corpo. Sua principal função é a produção dessas proteínas. Por meio da molécula de DNA, o RNA é produzido no núcleo celular. Então, o RNA é como se ele fosse um ajudante do DNA. Ele precisa estar ali produzindo as proteínas para que a célula consiga ter energia, digamos assim, para fazer, então, esse processo todo de divisão celular, né? E de sobrevivência, então, das nossas células, tá? Cromatina. Então, existem dois tipos de cromatina, né? A heterocromatina, que é a parte mais condensada, com regiões de material genético inativo. Então, olha só, nós temos a cromatina, que é aquele fiozinho lá do DNA, tá, pessoal? Então, a cromatina, essa parte, ela tá mais lisinha. Ela não tá muito condensada, ela tá mais esticadinha, digamos
digamos assim. Então aqui o DNA ele tá inativo, tá? E a eucromatina, que é a forma descondensada, que corresponde às regiões em que os genes estão ativos. Então aqui, olha pessoal, né? Nucleotídeos. Os ácidos nucleicos, as macromoléculas, elas são formadas por unidades menores denominados nucleotídeos, como eu falei para vocês lá. Então o DNA, ele tem lá as fitas que é composta por nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por 3 partes. Então, um açúcar do grupo das pentoses, monossacarídeos com 5 átomos de carbono, tá? Um fosfato e uma base nitrogenada. Então, o que é tudo esses nomes complicados aí? Pessoal, essa é a estrutura química do DNA, tá? Então, para o DNA, para um nucleotídeo conseguir se juntar para formar uma fita DNA, ele precisa ter ligações químicas, né? Então, essas ligações químicas são feitas a partir de 3 partes, que é um açúcar, pentoses e fosfato e uma base nitrogenada. Lembre-se da base nitrogenada, que é importantíssima, que mais ali na adiante vocês vão ter que saber sobre elas, tá? Tá. Ai, prof, não lembro mais do que é uma ribose mesmo, né? Então, ribose é um açúcar, né? Ele é um açúcar que o nosso corpo desenvolve a partir da glicose. Então, por que ele é importante lá no RNA, a ribose, né? Por conta que é a produção da glicose, né? A produção das proteínas lá, que são responsáveis pela energia que a gente precisa, né? Eles vão fazer lá a formação do ATP que eu expliquei nos vídeos anteriores. E a desoxirribose, professora? Bom, a desoxirribose também é um açúcar, mas ele é constituinte do DNA, tá? Então, essas são as principais, então, semelhanças, na verdade, eles têm quase a mesma finalidade, a ribose e a desoxirribose, que são a formação, então, desse açúcar aí. Então, existem 5 bases nitrogenadas na composição do nosso DNA. A adenina, a guanina, citosina, timina, e uracila, tá? Então, elas têm essas siglas, A, G, C, T, U. A adenina e a guanina são bases púricas, 2 anéis, ó. E as demais, as pirimídicas, é um anel. Então, olha só. Então, 2 anéis, ó a configuração química dela. 2 anéis, um anel. Tá, mas o que esses nomes aí querem dizer? Meu Deus, né? Então, as diferenças do DNA e RNA. Então, o DNA, o açúcar do DNA é a desoxirribose, do DNA é a ribose. O filamento do DNA é duplo e do RNA é simples. A função do DNA, informação genética, e do RNA, síntese de proteínas. As bases nitrogenadas do DNA, aspiridinas, citosina e timina. As purinas, adenina e guanina. As piridiminas, citosina e uracila. E as purinas, adenina e guanina. Então, olha só. Tá, prof, mas o que são tudo isso? Então, assim, ó. Essas bases nitrogenadas, elas são responsáveis pela estrutura do DNA. Então, elas têm que se parelhar umas com as outras para elas formar essa dupla hélice, tá? Nesse caso do DNA, o RNA, ele não tem que se parear, ele é apenas uma fita, tá? E o DNA, ele é uma dupla fita. Então, olha só, aqui nós temos a ligação, então, de 2 bases nitrogenadas aqui. E aqui nós temos apenas uma base nitrogenada, tá? Então, é interessante vocês verem a diferença que tem, então, o DNA do RNA. Mais adiante, vocês vão aprender também a qual que se liga no que, tá? Então, se vocês observarem aqui pela legenda, também vocês já vão conseguir entender, ó. A timina é essa que tá em vermelho. Então, em quem que a timina liga? Na adenina, olha ali. Adenina, timina. Tá. A guanina liga em quem? Na citosina. Então, vocês vão ver. Sempre essas ligações têm que ser feitas. Então, a guanina, ela não pode se ligar a adenina, por exemplo. Ela tem que se ligar com a citosina. Então, guanina, citosina, adenina, timina. Então, tem essa relação aí para que essa junção das hélices sejam feitas corretamente, tá? Então, ela tem que se parelhar com as bases nitrogenadas. Elas têm que ter uma ligação
ali. E essa ligação é feita a partir dessas bases nitrogenadas, tá? Tá, prof, o que são mesmo genes que eu não me lembro? Então, os genes, então, eles são as unidades básicas da hereditariedade. Então, nós temos o átomo como uma unidade básica da matéria, nós temos a célula como unidade fundamental dos seres vivos e nós temos o gene como uma unidade básica da hereditariedade, tá? Então, de acordo com o conceito mais atual, um gene é a melhor porção do DNA, capaz de produzir um efeito que pode ser detectado no organismo, ou mais especificamente, uma região do DNA capaz de gerar moléculas de RNA. Então, olha só, toda essa fita aqui, ó, de DNA é um gene, tá? Então, aqui dentro desse DNA tá todo o material genético com as características de cada indivíduo, tá? Nas nossas células, podem coexistir ao menos 3 tipos de moléculas de RNA distintas. Eles participam ativamente da produção de proteínas. Então, quais são eles? O RNA ribossômico, que ele, unido a certas proteínas, é responsável pela formação dos ribossomos. Lembra os ribossomos lá da célula? O RNA mensageiro, que ele carrega as informações dos genes necessárias para a síntese da proteína, que vai acontecer lá no citoplasma. Então, estão vendo a importância que o RNA tem? Não está no RNA a informação genética, né? Está no DNA. Mas olha como que ele tem que fazer. Ele tem que ficar tudo ali, ele tem que ficar comandando a situação. Então, imagine que o DNA faz o trabalho difícil de produzir, de cuidar do nosso material genético, mas o RNA faz todo o trabalho de conservação de tudo isso, certo? De cuidar para que todo o ambiente para o DNA viver bem esteja mantido corretamente, tá? Então, o mensageiro que carrega a informação dos genes necessários para a síntese de proteínas que ocorrerá no citoplasma e o RNA transportador, que é encarregado de transportar os aminoácidos presentes no citoplasma até os ribossomos. Então, a união de todos esses aminoácidos vai formar a proteína. Então, por que ele é responsável pela formação de proteínas? Porque ele leva esses aminoácidos lá para que a proteína seja formada, tá? Nucleolo, né? Então, o nucleolo é a região mais densa do núcleo. Olha ali dentro, né? Ele fica ali, aquele material que fica dentro, a parte gordinha do núcleo, tá? Ali é onde ocorre, então, uma intensa atividade de síntese de RNA ribossômico, tá? Que formará, então, os ribossomos. Essa síntese ocorre em regiões específicas de certos cromossomos chamadas de regiões organizadoras do nucleolo, tá? À medida que as moléculas de RNA ribossômicos são produzidas, elas se unem a proteínas e formam as subunidades dos ribossomos. Estes permanecem no nucleolo até completarem o seu amadurecimento e saem para o citoplasma pelos poros aqui que temos na membrana do núcleo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre toda essa função do núcleo, DNA, RNA. Ao longo, então, das próximas aulas, a gente vai voltando nesse assunto e compreendendo melhor como que funciona, então, esse trabalho do DNA, do RNA. A gente vai trabalhar mais adiante também a divisão celular, mitose, meiose. Então, aí vocês vão conseguir entender bem como que essas informações genéticas são passadas, então, de geração em geração e a importância, então, que o núcleo tem para que tudo isso aconteça, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar, me mandem perguntar, ó, prof, aquela parte do vídeo eu não entendi muito bem, você pode repetir? Eu posso ajudar sim, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima aula, tá?